Oi garotada, aqui eu Chap, e hoje viemos com a parte 2 da saga Call of Duty, e hoje vamos falar de cada game separadamente, então vamos começar. Call of Duty 1. Call of Duty, criado em 1999 e distribuído em 29 de outubro de 2003, é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em combates da Segunda Guerra Mundial. Este jogo é um simulador de guerra de infantaria, onde combina o uso de armas da Segunda Guerra Mundial. O jogo foi distribuído pela empresa Activision e desenvolvido pela Infinity Ward. É o primeiro jogo da série Call of Duty. Atualmente, é a franquia de jogos eletrônicos mais rentável da história, faturando com seu penúltimo lançamento, Call of Duty Ghosts, mais de $1 bilhão em apenas 24 horas. Call of Duty 2. Call of Duty 2 é a continuação do jogo para computadores Call of Duty, chamada do Dever, em inglês, uma série que foi inspirada nas batalhas e vitórias mais marcantes a favor dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Em Call of Duty 2, é possível controlar 4 personagens diferentes, sempre contra os nazistas. Soldado Vasily Kozlov, Rússia, foi o russo que nasceu em Moscou. Mais tarde ele se juntou à 13ª Divisão de Rifles da Guarda e em 1941 ele se juntou ao exército russo para defender Stalingrado, que estava sob o poder dos alemães, o que durou até 1943. Sargento John Davis, Inglaterra. Comandante de tanques David Welch, Inglaterra. Cabo Bill Taylor, Estados Unidos. O jogo conta com um total de 10 missões, todas elas inspiradas em fatos, como a batalha pela cidade africana de El Alamein, a invasão do rochedo francês de Pointe-du-Hoc, a travessia do Reno rumo à Alemanha, a batalha pela cidade de Caen, e muitas outras missões. Para contribuir com as expectativas do jogo, foram desenvolvidas virtualmente as principais armas utilizadas pelos aliados, tais como o fuzil russo SVT-40, a submetralhadora russa PPSH-42, o fuzil inglês Linfield, a metralhadora leve Bren, o fuzil automático Bar, a pistola Colt 45, e alguns dos veículos da guerra, como o tanque inglês 15 Crusader Tank, o canhão antiaéreo alemão Flak-Vierling 38 20 mm, os lanchas de desembarque LCVP, o veículo blindado de transporte de infantaria alemão SDKFZ 251, etc. Call of Duty 2, no geral, conseguiu superar seu rival, Medal of Honor, Medalha de Honra, pois traz cenários mais detalhados e amplos, mais moderação no uso da neblina, um sistema de física mais realista, e algumas inovações na interface de jogo, como exemplo, ao apontarmos a arma para algum outro soldado aliado, vemos seu nome e sua função, que é definida pela arma que carrega. A trilha sonora é boa, o som das armas é muito realista. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme O Resgate do Soldado Ryan, você poderá ouvir o som de algumas armas do jogo com a M1 Garand, usada na escalada e tomada do rochedo de Pointe-du-Hoc, e nem precisará prestar muita atenção no som para poder identificar o som das armas. Call of Duty 2 foi produzido pela Infinity Ward e distribuído pela Activision. Em 4 de maio de 2006 foi lançado Patch 1.3, que corrige falhas e acrescenta um mapa valendar ao modo multijogador. Modo multiplayer. O jogo ainda tem um modo multijogador, no qual até 64 jogadores podem jogar ao mesmo tempo em um determinado mapa, pela internet, ou por LAN.
No modo multijogador, é possível jogar 5 tipos de partidas: DM, Deathmatch, TDM, Team Deathmatch, CTF, Capture the Flag, HQ, Headquarters, ISD, Search Destroy. No modo online, costuma-se utilizar modificações, mods, que tornam o jogo mais competitivo. O mod mais utilizado é o PAN Mod, utilizado desde 2006 em campeonatos e em servidores públicos. Call of Duty 3. Call of Duty 3 é o terceiro título da série Call of Duty, desenvolvido pela Treyarch, disponível para Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox e Nintendo Wii. Assim como os títulos anteriores da série, também ambienta-se na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o jogo é focado num momento específico da Segunda Guerra Mundial, a Operação Cobra, que faz parte da invasão da Normândia, e não numa série de batalhas, como nas duas edições anteriores. Jogabilidade: editar código-fonte. Este é o único jogo da série a não ser lançado para PC. Nunca no jogo se pôde controlar soldados de tantas nacionalidades diferentes, já que podemos controlar um soldado americano, recruta Nichols, um soldado inglês, sargento James Doyle, um soldado polaco, tenente Boater, e um soldado canadense, recruta de primeira classe Joy Cole. De maneira igual às séries anteriores, Call of Duty 3 começa com um pequeno tutorial, ensinando os movimentos básicos, como mirar, atirar granadas, agachar e rastejar. Ao começar a primeira missão, solo, o jogador entra no caminhão com outros oficiais, quando um soldado atrasado começa a correr atrás do veículo. Neste momento, um pedaço de artilharia explode. O caminhão capota e o nosso soldado Nichols fica no chão e é ajudado pelos companheiros da infantaria, quando um deles é atingido na cabeça. Depois, Nichols é ajudado a subir em um muro que o separa do inferno da guerra. Ele sobe o muro e começa o jogo. Multiplayer. No modo de multiplayer, podemos contar com vários mapas. Call of Duty 4. Modern Warfare. Call of Duty 4. Modern Warfare é um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Infinity Ward e publicado pela Activision para Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X e Nintendo Wii em 2007. Foi também lançada uma versão portátil para Nintendo DS. Foi editado na América do Norte, Austrália e na Europa em novembro de 2007 para os consoles caseiros e para Windows. A versão para Mac foi lançada em setembro de 2008 e a versão Wii editada em novembro de 2009 com o subtítulo Reflex Edition. É o quarto título da série Call of Duty, excluindo pacotes de expansão, e o primeiro da franquia Modern Warfare, seguido depois por uma sequela direta, Call of Duty Modern Warfare 2. Foi o primeiro jogo da série a ter uma classificação M, Mature, nos Estados Unidos. O jogo rompe com os argumentos anteriores da série sobre a Segunda Grande Guerra e situa-se num cenário atual. Call of Duty 4 esteve em produção durante 2 anos e usa um motor de jogo propriedade da Infinity Ward. Em setembro de 2009 foi reeditado no Japão pela Square Enix. A história decorre em 2011, quando um líder radical executou o presidente de um país não reconhecido no Médio Oriente, e um movimento ultranacionalista inicia uma guerra civil na Rússia.
Os conflitos descritos na história são vistos da perspectiva de um fuzileiro americano e de um soldado do Serviço Aéreo Especial Britânico e decorrem em várias localizações, incluindo o Reino Unido, Médio Oriente, Azerbaijão, Rússia e Ucrânia. A secção de multijogador do jogo apresenta vários modos, e contém um sistema de níveis que permite que o jogador vá desbloqueando armas adicionais, acessórios e esquemas de camuflagens enquanto avança. Aclamado pela crítica, Call of Duty 4 Modern Warfare recebeu uma nota agregada de 94% nos sites GameRankings e Metacritic e é considerado por muitos como o melhor Call of Duty de sempre. Em particular, a jogabilidade, o multijogador e o enredo receberam muitos elogios, enquanto houve críticas que disseram que o jogo falhou ao tentar inovar substancialmente o gênero First Person Shooter, FPS. Recebeu muitos prêmios de vários sites especializados, incluindo o melhor jogo para Xbox 360, da IGN Jogo do Ano pela GameSpy. Foi o mais vendido em 2007, vendendo cerca de 7 milhões de cópias em janeiro e mais de 13 milhões em maio de 2009. Desde o seu lançamento, Call of Duty 4 Modern Warfare contribuiu para que a série Call of Duty domine atualmente as vendas do gênero. Muito influente, é normalmente indicado para as listas dos melhores videojogos de sempre, criadas por críticos e publicações. O IGN designou o quinto melhor first-person shooter de sempre. Em 2010 foi incluído no livro 1001 videojogos que tem de jogar antes de morrer. Jogabilidade. Diferente dos jogos anteriores da série Call of Duty, o jogo possui equipamentos modernos e novas características, algumas exclusivas para a parte multijogador, como as Killstreaks. Ao matar um certo número de inimigos sem o jogador morrer, é permitido acesso a vários recursos, incluindo ataques aéreos e suporte de um helicóptero. Um personagem pode se colocar em 3 posições: em pé, agachado ou deitado, cada uma afetando a taxa de movimento, precisão e camuflagem. Usar cobertura ajuda o jogador a evitar os disparos inimigos ou a recuperar vida depois de danos significantes. Como tal, não existem bônus de vida ou de proteção. Quando o personagem recebe danos, a orla do ecrã brilha em tons de vermelho e o batimento cardíaco do personagem aumenta. Se o personagem ficar fora das linhas de fogo, pode recuperar energia. Quando está no raio de explosão de uma granada, um marcador indica a direção desta, ajudando o jogador a enviá-la de volta para o inimigo ou a fugir. Campanha. O jogador assume o papel de vários personagens durante a campanha. O envolvimento dos personagens na trama ocorre simultaneamente e sobrepõe-se aos eventos do jogo. Como tal, a perspectiva do jogador vai alterando de um personagem para outro entre as missões. Cada missão tem uma série de objetivos. O jogador é conduzido a cada um dos objetivos através do Heads-Up Display, que marca a direção e a distância. Alguns objetivos requerem que o jogador chegue a um certo local, enquanto que outros exigem que o jogador elimine um inimigo no sítio específico, ou proteger um lugar para defender um objetivo, ou então colocar explosivos numa instalação inimiga. Depois dos créditos finais, uma missão especial em forma de epílogo fica desbloqueada, em que uma equipa de 4 soldados tenta salvar um vídeo de terroristas que sequestraram um avião de passageiros.
Multijogador. Call of Duty 4 apresenta modos de multijogador baseados em equipas e em jogos de todos contra todos, Deathmatch, em vários mapas. Cada modo tem um objetivo que requer estratégias únicas para o cumprir. Jogadores podem pedir uma sondagem de reconhecimento UAV, ataques aéreos e helicópteros de ataque, quando conseguem 3, 5 e 7 mortes consecutivas respectivamente. O jogo acaba quando uma equipa atinge um número máximo de pontos ou, se o tempo acabar, a equipa ou o jogador com mais pontos ganha. Em caso de empate no fim do tempo, é ativado o modo morte súbita, no qual não há recolocações de jogadores e assim a equipa que tiver o último jogador vivo ou cumprir o objetivo ganha o jogo. Se persistir o empate, haverá então um jogo de prolongamento, no qual a equipa que vencer é recompensada com a vitória. O desempenho no multijogador é feito através de pontos de experiência, que podem ser ganhos ao matar jogadores oponentes, cumprindo desafios, objetivos ou por completar uma ronda ou jogo. À medida que o jogador vai ganhando experiência, vai aumentando de nível, desbloqueando novas armas, privilégios, perks, desafios e outros modos de jogo. O nível mais alto é 55, mas nas versões de consola o jogador tem a opção de entrar no chamado modo prestígio, que o faz regressar ao nível 1 e retira tudo o que tinha acumulado até então. Este processo pode ser repetido até 10 vezes, e cada vez que é repetido é dado ao jogador uma insígnia diferente. À medida que o nível do jogador vai aumentando nos jogos online, desbloqueia anexos para as armas. Ao avançar para níveis superiores, obtém a habilidade de personalizar as suas classes. Isto inclui selecionar a arma principal, uma arma secundária e um tipo de granada especial. Adicionalmente, o jogador pode selecionar 3 privilégios, perks, um de cada um dos 3 tiers. Os efeitos destes perks incluem, mas não estão limitados a, munição extra, aumento dos danos das balas ou largar uma granada quando o jogador é morto. Ao jogador também é dada a escolha de completar desafios para ganhar mais pontos de experiência. Os desafios incluem, por exemplo, conseguir alcançar um número de mortes como uma arma específica, abater o helicóptero ou conseguir um certo número de tiros na cabeça de adversários. Adicionalmente, quando o jogador obtém um certo número de tiros na cabeça com uma arma específica, excluindo a arma secundária, o jogador desbloqueia a camuflagem, camus, para usar nessa arma. Sinopse: personagens editar. Durante a campanha, o jogador controla 6 personagens diferentes na perspectiva de primeira pessoa. Na maior parte do tempo o jogador assume o papel de um agente especial do Serviço Aéreo Especial, SAS, o Sargento John Swap McTavish, começando com seu recrutamento no 22 Regimento Senhoras. O Sargento Paul Jackson, deposto no Médio Oriente, faz parte da USMC, e o jogador controlará Jackson durante 5 níveis no Acto 1. O Capitão/Tenente John Price, voz de Billy Murray, é um oficial do SAS e é um personagem jogável em 2 missões onde a ação decorre no passado em 1996. Yasir A.L. Fulani é o presidente de um país não reconhecido do Médio Oriente e é jogável apenas durante a sequência de abertura do jogo antes de ser executado.
Durante um nível, o jogador também assume o papel de um operador de uma câmara termal a bordo de um locker da AC-130 e de um agente especial contra-terrorista do SAS que se infiltra num avião sequestrado para salvar um VIP no nível Military Club. Existem predominantemente personagens não jogáveis, NPCs, durante a história. O Capitão John Price e o seu ajudante Gas, voz de Craig Firebrass, que servem de mentores da equipa de Jackson, liderado pelo Tenente Vasquez, voz de David Sobolov, e do Sargento Griggs, voz de Mark Grigsby, animador da Infinity Ward. Griggs mais tarde acompanha McTavish na Rússia. O Sargento Kamarov lidera os Russian Loyalists, lealistas russos, que se juntam às forças SAS e USMC. Nikolai é um informante russo que ajuda as senhoras. O Capitão Macmillan é o mentor de Price e o líder que comanda a missão de tentativa de assassinato, que decorre no passado na cidade abandonada de Pripyat, Ucrânia. Os antagonistas são Ilhan Zakaev, líder do Partido Ultranacionalista Russo e o principal antagonista do jogo. Khaled al-Assad, comandante das forças revolucionárias no Médio Oriente e aliado de Zakaev. E Viktor Zakaev, filho de Ilhan Zakaev, que é uma figura proeminente dentro do Partido Ultranacionalista. Enredo. Em 2011, o sargento John Swap McTavish acaba de chegar para o seu primeiro dia junto com os SAS britânicos na base militar em Credenil, Herefordshire, Reino Unido, e treina num ambiente confinado para fazer um assalto a um navio de carga. Durante essa missão no Mar de Bering, Swap, Price, Gas e outros membros da SAS tentam localizar um dispositivo nuclear a bordo. À medida que vão eliminando a tripulação hostil do navio, este é atingido por um disparo de um MiG russo e começa a afundar. A equipa escapa com um manifesto de carga, que contém provas de laços entre o Partido Ultranacionalista Russo e facções rebeldes no Médio Oriente. O líder russo ultranacionalista Ilhan Zakaev, que planeja fazer regressar o seu país aos tempos da União Soviética, desvia as atenções dos seus objetivos ao criar um golpe d'État no país não reconhecido do Médio Oriente, organizado por um líder separatista local de nome Khaled al-Assad. Ao descobrir a conspiração, o governo estadunidense convoca uma ação militar de forma a parar a rebelião, enquanto a SAS continua a operar na Rússia. Depois de Fulani, presidente do país do Médio Oriente, ser executado ao vivo na televisão e Assad acabar por tomar o poder, a SAS salva o seu informante comprometido, Nikolai, das forças ultranacionalistas. Durante a invasão americana ao país do Médio Oriente, um pelotão de reconhecimento da USMC, liderada pelo Tenente Vasquez, procura por Assad, mas chega tarde demais. No entanto, conseguem bloquear uma emissão do plano de Assad numa estação de televisão. Prosseguem depois para ajudar outros americanos que estão numa batalha contra os separatistas. Durante a parte final da operação, o Comando Central norte-americano descobre o paradeiro de Assad na capital, mas também é notificado pelos navios SEALs americanos que existe uma arma nuclear nas redondezas, e assim envia uma equipe de suporte de emergência nuclear para desativar a bomba. Entretanto, a equipa de Vasquez fica para trás para tentar salvar uma piloto de um helicóptero A-1W Super Cobra que lhes dava suporte.
Apesar de conseguirem salvar a piloto, de repente o dispositivo nuclear é detonado, destruindo a maior parte da cidade, matando a maioria das forças de invasão norte-americana, incluindo Paul Jackson. Os britânicos entretanto descobrem que a El-Assad tinha voado sobre o país antes da invasão americana e que está escondido numa casa forte no Azerbaijão. Com a informação de Nikolai e a assistência de soldados russos, Assad elimina as forças ultranacionalistas da vila, capturam e interrogam a El-Assad na casa forte. Pouco depois do início do interrogatório, o telefone de El-Assad começa a tocar. Depois de ouvir a voz da pessoa que ligava para El-Assad, Price executa El-Assad, sabendo agora que Zakhaev era apoiante deste. Price então começa a contar uma história de uma missão para eliminar Zakhaev em Pripyat, na Ucrânia, 15 anos antes. Depois do desastre de Chernobyl e do colapso da União Soviética, Zakhaev tirou partido dos tumultos para criar rendimentos a partir da proliferação nuclear e usa os seus novos capitais para atrair soldados do exército soviético para formar o Partido Ultranacionalista. Em 1996, Price, juntamente com o capitão Macmillan, um oficial SAS, foram encarregados de assassinar Zakhaev numa missão secreta. Depois de se infiltrarem em Pripyat e esconderem-se no hotel abandonado, Price dispara contra Zakhaev com um fuzil de precisão Barrett M82, mas Zakhaev sobrevive, perdendo no entanto o braço esquerdo. Macmillan entretanto lesiona-se, depois dele e Price abaterem um helicóptero. Price então carrega Macmillan para o ponto de extração junto a um antigo parque de diversões, defendendo dos ataques de soldados ultranacionalistas, até o helicóptero de resgate chegar. De regresso ao presente, é iniciada uma operação conjunta. A SAS de Price, a USMC liderada pelo segundo sargento Griggs e as forças lealistas russas lideradas pelo sargento Kamarov, unidas para parar Zakhaev. As forças tentam capturar o seu filho Viktor numa cidade russa, para descobrirem o paradeiro de Zakhaev, mas assim que conseguem detê-lo no cimo de um prédio de apartamentos, Viktor comete suicídio para evitar ser capturado e delatar seu pai. Zakhaev acaba por ficar enfurecido, culpando as nações do Oeste pela morte do seu filho, e planeja retaliar com o lançamento de um míssil balístico intercontinental e armado com ogivas nucleares, na direção da costa oeste dos Estados Unidos, com perdas previstas de mais de 41 milhões de pessoas. Quando as tropas chegam ao complexo na Rússia, Zakhaev consegue lançar 2 ICBMs em direção aos Estados Unidos. No entanto, a coalizão consegue apoderar-se da sala de comando e remotamente controla os mísseis na direção do Atlântico. Depois, conseguem escapar do complexo em caminhões militares com as forças de Zakhaev no seu encalço. Antes da equipa conseguir escapar através de uma ponte, esta é destruída por um Mi-24 Int, deixando-os encurralados. As forças de Zakhaev chegam ao local e começam a confrontar os membros da força de ataque. Gás recebe uma chamada de Kamarov, informando que estão a ir no seu caminho para ajudá-los. Na ponte, um caminhão-tanque é destruído, incapacitando todos, excepto Griggs, que é morto enquanto estava a tentar ajudar Swap. Zakhaev, juntamente com 2 dos seus soldados, caminham entre a equipe. Zakhaev executa Gás enquanto os seus soldados matam os outros membros.
Porém, antes de chegar a Swap Price, eles são distraídos por um Mi-28 dos lealistas que abate o seu Mi-24. Price, então, passa sua pistola M1911 para Swap, que dispara e mata Zakaev e os 2 soldados que estão com ele. Quando o sargento Kamarov e a sua equipa chegam, Swap é levado para um lugar seguro, enquanto os soldados russos tentam ressuscitar Price. Motor de jogo Call of Duty 4. Modern Warfare corre no motor EVE Engine, especificamente EVE 3.0, com luz real dinâmica, efeitos de luz HDR, sombras dinâmicas e profundidade de campo. A penetração das balas é calculada pelo motor, contando com vários fatores, como o tipo e a espessura da superfície. O jogo corre numa resolução nativa de 600p na PlayStation 3 e na Xbox 360. Certos objetos, como automóveis ou edifícios, são destrutivos, acabando por fazer uma distinção importante entre proteger e ocultar, porque a proteção dada por objetos como vedações de madeira ou paredes finas não impede os jogadores de receber danos. A velocidade de uma bala baixa depois de penetrar no objeto, e o decréscimo, depende da sua espessura e do tipo de superfície onde a bala embate. O jogo faz uso de um motor de física dinâmico, que nunca antes tinha sido implementado em títulos Call of Duty. As animações das mortes são uma combinação entre animações já realizadas e físicas de bonecos de pano. As versões Xbox 360 e PlayStation 3 correm nos consistentes 60 FPS, a versão V corre a 30 FPS. Foi incluído um código para determinar os pontos de recolocação, spawning point, baseados nas armas mais próximas e a relação entre as posições dos inimigos e na sua linha de visão para esses pontos. Os diversos critérios são destinados a minimizar a quantidade de jogadores que morrem imediatamente após serem recolocados no jogo, ou serem imediatamente mortos, spawn killed, devido a jogadores que simplesmente esperam que os outros sejam recolocados. No entanto, os inimigos podem ser recolocados infinitamente, uma característica notável dos motores de Call of Duty. O motor de jogo também já foi usado para produzir outros 2 jogos da Activision. Uma versão melhorada do motor original foi usada em Call of Duty World at War, o 5º título da série depois de Call of Duty 4, enquanto uma versão ligeiramente alterada foi usada no videojogo de James Bond, Quantum of Solace, assim como em GoldenEye 007, neste caso usando uma versão muito modificada. E essa foi a segunda parte da saga Call of Duty, e esperem a continuação, e até a próxima.